Agora sim, nós iniciamos a gravação desta aula do dia 11 de maio de 2020, da disciplina de Ontologia. E, embora eu já tenha cumprimentado, eu quero dar aí as boas-vindas aos 4 cavaleiros do Apocalipse, o senhor Diego, o senhor Igor, o senhor Sidney e o senhor Vitor, né? As 4 virtudes cardeais de Platão, por exemplo, né? Então, sejam bem-vindos e seja você também bem-vindo, você bem-vinda, que assiste a esta nossa gravação. O Vitor colocou, creio em Deus Pai. Então, são as 4 virtudes cardeais, Vitor. Assim é mais tranquilo, né? Assim é mais sossegado. Amém, né? Amém. E hoje o tema, dando continuidade ao nosso planejamento, eu quero falar, a aula está dividida em 2 momentos, hoje e semana que vem, sobre a ontologia na Idade Moderna. Na semana passada, eu tratei com vocês sobre o período que antecedeu a Idade Moderna, que caracterizou, né, os primeiros anos, os primeiros séculos da Idade Moderna, que foi o Renascimento. Comentei na semana passada também que o Renascimento não chegou a ser um movimento filosófico, como equivocadamente algumas pessoas escrevem, né, publicam. O Renascimento foi um acontecimento histórico, né, e não filosófico. Ele contemplou muito mais as artes em geral, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro, do que especificamente a filosofia. Ele também influenciou bastante a área da política, né? É nesse período que surgem os primeiros filósofos mais voltados para a política. É claro que antes desse período, Platão, Aristóteles, os pós-socráticos, Agostinho, Aquino, também escreveram alguma coisa sobre filosofia política. Mas a disciplina filosofia política nasce mesmo a partir aí do Renascimento. E uma terceira área, pessoal, que vai ser muito influenciada pelo Renascimento, muito mesmo, é a área das ciências naturais. E quando eu falo em ciências naturais, eu me refiro às ciências da natureza, né? A física, a zoologia, a biologia, a química, disciplinas, né, a astronomia, disciplinas que lidam com as leis da natureza, do cosmos, da física. Então, haverá um crescimento bastante acentuado, uma vez que a ciência se afasta da igreja, né? Por quê? Os cientistas da época eram, até então, durante toda a Idade Média, padres, né, que fizeram grandes descobertas. Você tem vários religiosos que foram cientistas, mas ainda você tinha o peso da instituição católica, da igreja, sobre a ciência, né? O que a igreja dizia sobre a ciência? Ela não era contra, nunca foi contra a ciência. Mas ela tinha uma visão de que a natureza e o universo têm as suas leis, têm os seus princípios, e tudo isso é criação, obra e manutenção de Deus. Então, esta visão religiosa sobre a ciência muitas vezes tolhia o cientista de avançar nas suas pesquisas, né? Porque a visão era de que tudo que existe já é uma perfeição divina, já é uma criação divina, e conhecer as leis não tem muita serventia para o homem de fé. Então, a partir do Renascimento, os cientistas, em geral, né, na Europa daquela época, começam a ter mais autonomia para questionar a própria natureza, não como uma criação divina, mas sim a natureza, a física e o próprio universo, como uma manifestação natural. O olhar do cientista era diferente do olhar do homem da fé. Não que o homem da fé negue as leis da natureza, mas ele as vê como uma manifestação divina, né? Que não é a visão do cientista.
A visão do cientista é uma visão mais objetiva. A visão do homem de fé na ciência é uma visão mais subjetiva, é mais emocional, subjetiva, né? Do homem da ciência, não. Ela é mais impessoal, ela é mais objetiva. Então, tudo isso eu expliquei para vocês na semana passada, que o Renascimento vai atuar nessas três áreas, nas artes, na política e na ciência. E a partir desse contexto, aí sim é que surgirão duas correntes filosóficas, duas tendências na filosofia, cuja epistemologia, né, é o conhecimento da natureza. E a pergunta da nossa disciplina, ontologia, como é que fica tudo isso? Então, hoje, eu vou analisar com vocês a primeira parte da filosofia moderna, especificamente o empirismo e o diálogo que ele vai estabelecer com a ontologia, ou que relações existem entre a ontologia, né, e o empirismo. Na semana que vem, eu farei a análise entre a ontologia e o racionalismo, né? Com o René Descartes tem umas coisas aí muito interessantes. Mas antes de entrar especificamente, eu quero perguntar para vocês, tudo bem esse review que eu fiz? Ficou claro? Vocês querem que eu retome? Alguma dúvida? Ficou claro? Tranquilo. Que bom, Diego. Igor, Sidney, tudo bem? Vitor falou que está tudo ok. Então, qualquer dúvida aí, vocês dão um ok aí. Dá um salve para a comunidade. Bom, deixa eu só arrumar aqui a câmera. Dá licença, pessoal. Agora vai. Então, nós temos aqui no nosso slide, que eu vou disponibilizar depois para vocês, na plataforma, o nosso para pensar. Eita! Para pensar pulou aqui. O nosso para pensar, que é de John Locke, um empirista. Não se revolta um povo inteiro a não ser que a opressão seja geral. Parece algo bastante atual, né, para os dias de hoje. Eu não me refiro somente ao Brasil, né, mas ao mundo todo. Né? Não se revolta um povo inteiro a não ser que a opressão seja geral. Né? É interessante quando nós analisamos o conceito povo, né? O que é o povo? E a pergunta está equivocada, né? A questão é não o que é o povo, mas quem é o povo? Quem? E quando eu utilizo esse pronome interrogativo, pessoal, eu me refiro à questão de pessoas. Né? Então, não se revoltam ou não se revolta, né, a enormidade que são as pessoas, se não houver uma forma de opressão que seja coletiva. Então, é bem a relação empírica, né? Causa e efeito. Nenhuma revolta acontece por um acaso. E quando ela ocorre, quando ela se manifesta, é porque o nível de tensão foi tão elevado, foi tão acentuado, que, no caso, o resultado não poderia ser outro. Então, embora seja um ditado, né, de um empirista inglês e trate da questão da política, você consegue perceber a noção de causa e efeito é bem próprio da ciência, né, é bem próprio do empirismo. Tudo que ocorre na sociedade é resultado das leis eternas que regem o cosmos, que regem a natureza, que regem o antropos. Né? John Locke fala sobre um escrito, né, político, mas utilizando as bases das leis científicas do empirismo. Isso vai repercutir muito, sim, na ontologia, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bom? Posso prosseguir? Algum comentário, senhores? Podemos prosseguir?
Não adianta você fazer sim ou não, que eu não consigo te ver. Eu preciso de um ok ou não. Por favor, professor, pode prosseguir. Beleza, obrigado, queridão. Então vamos lá. Bom, beleza. Então vamos conversar aí um pouquinho. Você vai ter, na Idade Moderna, entre os séculos, digamos, 16 até o século 18, apesar que século 18 já entra Kant. Mas vamos considerar aí, para efeitos pedagógicos da nossa aula, 2 séculos para 3, mas 2 séculos, o século XVI e o século XVII, 18 é Kant. Duas correntes filosóficas que nascem a partir do Renascimento, que foram situadas geograficamente dentro da Europa daquela época. Você vai ter a corrente do racionalismo, tendo o seu início com o filósofo francês René Descartes, filósofo e matemático, que vai, junto com seus seguidores, desenvolver uma perspectiva de que tudo o que existe na natureza, tudo aquilo que é possível se conhecer, tudo aquilo sobre o qual podemos provar algo, vai depender exclusivamente da razão humana. Então, o termo racionalismo provém desse termo latino ratio, com a letra T, mas eu pronuncio ratio, que significa razão. Né? Ratio é a tradução latina da palavra grega logos, que pressupunha que o ser humano é dotado de inteligência, de uma dimensão racional, por onde e de onde todo conhecimento é obtido. Né? O racionalismo possui as suas origens lá em Platão, né? No mundo das ideias, que se pautava pelo conhecimento, pela existência de um mundo espiritual, o mundo das ideias, de onde somos originários, e para o qual nós retornamos depois da nossa experiência aqui na Terra. Então, como eu vou definir e explicar com calma na semana que vem, o racionalismo vai se pautar muito na importância estratégica do papel da razão. A razão é a fonte de todo conhecimento. A razão é a base de toda existência. E na semana que vem, nós vamos analisar o estudo da razão com a própria ontologia. Vamos falar sobre René Descartes e seus seguidores. Hoje, nós vamos analisar propriamente a temática de uma outra proposta filosófica, de uma outra corrente filosófica que vai, caracterizar e vai se localizar mais na Inglaterra, que é o empirismo. E aí eu vou te explicar por que você tem na Inglaterra essa visão, por que o empirismo valoriza tanto a experiência científica, por que tantas universidades atuais ganham prêmios Nobel, enfim, como é que é isso, né? E fazer a relação com a ontologia, como é que fica o transcendental num diálogo com a questão do experimental. O filósofo que mais vai tratar da questão do empirismo com a ontologia é o filósofo inglês John Locke. Nasceu em 1632, como você pode verificar aqui, e viveu até satisfatoriamente bem até 1704. Ele pega metade do século XVII, né? E morre no início do século XVIII. Então, é interessante que John Locke vai escrever muito sobre teoria do conhecimento, sobre filosofia política, e há uma obra dele que vai tratar de questões mais
ontológicas, que é o que eu vou falar agora com vocês, tá certo? Mas antes dele, deixa eu ajustar, eu quero ainda considerar algumas impressões sobre o empirismo. Então, eu te convido a dar uma olhada aqui na caixa de bate-papo. Empirismo. Empirismo. Vem do grego, sempre, né? Do grego. Empiros. Que significa experiência. Então, o empirismo possui as suas raízes filosóficas na pessoa do filósofo Aristóteles. Aristóteles, filho de médico, filósofo, pensador grego do século III a.C., adquiriu uma mentalidade, uma visão das coisas muito pautado pela forma como ele foi criado, né, pelos pais. O pai médico, né, incutiu no filho um gosto muito acentuado pela relação do homem com a natureza, do homem com o corpo, da observação dos fenômenos, da medição ou mensuração das informações que lhe chegavam. Então, ele não se tornou médico, mas ele absorveu o espírito científico, Aristóteles. E é claro que, num outro momento, penso que eu comentei isso na aula passada, se não o fiz, vou fazê-lo agora. É claro que Aristóteles, quando vai para a academia de Platão, ainda jovem, né, vai receber toda uma influência do platonismo. Mas mesmo assim, depois, quando ele sai da escola e funda o liceu, essa visão empírica da valorização da experiência é muito forte. Então, para você conhecer o empirismo a fundo, é muito importante que você conheça a filosofia aristotélica, né, que já partia do pressuposto que o empirismo vai defender, de que o ser humano, ao nascer, ele é desprovido de qualquer, digamos, experiência anterior, diferente de Platão, né, que já vinha com o espírito que contemplou a eternidade e, de repente, aprender é recordar. Né? Então, é claro que a ontologia em Platão e depois no racionalismo vai ser muito mais presente do que no empirismo. Né? Aristóteles já falava que o homem é um animal, uma folha em branco, né, uma tábula rasa. Imagine você pegar uma folha de papel em branco, sem nada escrito, folha de sulfite, novinha, e olhar e não tem nada escrito. Pois bem, é essa metáfora que Aristóteles vai se referir ao ser humano quando nasce. Nós somos uma tábua rasa, uma folha em branco. E vai ser no papel da família a responsabilidade de passar as primeiras instruções. Né? Quem observa uma criança, por exemplo, quem tem criança em casa ou já teve, percebe aquela curiosidade, né, que a criança tem em querer descobrir o mundo. Claro, a criança tem pouco passado e muito futuro. Então, tudo para ela é novo. Tudo para ela é motivo de curiosidade. Então, Aristóteles vai dizer que essa curiosidade, né, da nossa alma intelectiva nasce exatamente por isso, pelo fato de desconhecermos. E o homem é um ser aprendente, é um ser que aprende, que quer aprender. Então, de onde que eu vou tirar esse conhecimento? Vai perguntar Aristóteles. De dentro de mim, da minha mente? Não. A minha não possui essas informações. Né? Com isso, Aristóteles não vai negar a existência da alma, do mundo espiritual. Pelo contrário, ele vai até definir melhor, vai dizer que a alma humana é constituída de inteligência e liberdade. Então, sem problema nenhum. Mas ele vai dizer que é uma alma em branco e que vai querer conhecer, descobrir o mundo
através de um conhecimento sensível. Guardem bem essa palavra, conhecimento sensorial, de senso, de percepção. E qual é a fonte desse conhecimento sensorial? São os nossos 5 órgãos, os 5 canais, vamos dizer assim, de informação, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses são os órgãos sensoriais, né? É por deles que a minha alma vai conhecer o mundo, vai experimentar o mundo. Então, o empirismo vai se basear muito nessa premissa aristotélica e vai defender exatamente isso. O que é o empirismo? O empeiros, como eu coloquei aqui no bate-papo. Empirismo, empeiros, traduzidos para o português, significa essa palavra aqui, ó. Ó, dê uma olhadinha. Experiência. O que é a experiência? O que é a experiência? Experiência é a relação que uma pessoa estabelece com o mundo. Veja por você. Pense um pouquinho na sua vida. Naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu, por meio de outras pessoas, coisas, experiências, significados que você descobriu sozinho, sozinha. O que é experiência? É a maneira como você se relaciona com o mundo. A sua experiência de vida nada mais é, ou tudo mais é, do que a relação e o modo como você se relacionou com o mundo. É a sua relação com o mundo, mas é também a forma, a maneira como você se relacionou com o mundo. Através da visão, do tato, do olfato, do paladar, enfim. Por quê? Porque na medida em que você vive, você vai adquirindo mais experiência. A experiência é que me permite ter o conhecimento do mundo. Eu vou repetir. Vou repetir 8 vezes. Brincadeira. A experiência é que me permite ter o conhecimento do mundo. E para que haja essa experiência, empirismo, empeiros, eu preciso o quê? Me relacionar com esse mundo. Como é que eu me relaciono com o mundo? Não é por meio dos órgãos sensoriais? Por exemplo, agora, você me vê e você me ouve. Eu entro na sua casa, na sua tela, através do seu equipamento. Você utiliza a visão, você utiliza a audição, e talvez fazendo as suas anotações, você registra isso. Né? Então, eu não posso falar no empirismo e no aristotelismo, no empirismo e no aristotelismo, uma experiência que não tenha sido por meio dos órgãos sensoriais. Né? A experiência do mundo é extremamente importante. E aí eu te pergunto, meu caro, minha cara, onde eu vou obter esse conhecimento? Onde ele se encontra? Dentro de mim ou fora de mim? Vocês querem que eu repita a pergunta? Repito. Onde eu vou obter esse conhecimento? Dentro de mim, segundo o empirismo, ou fora de mim? Ora, inicia-se com as sensações do mundo e você projeta isso na sua mente, de fora para dentro. Então eu preciso, né, Diego, primeiro me relacionar com o mundo, né? Eu preciso estar no mundo para experimentá-lo. Existe um contexto, pessoal, muito, muito interessante, que eu adoro observar quando eu tenho essa oportunidade. Quando eu vejo num parque, num lugar, numa situação qualquer, né, os pais com uma criança, com um bebê, né, é muito interessante porque ele quer pegar tudo.
né? E se ele está balbuciando, ou se ele começa a falar, ele usa a expressão deixa eu ver, e ele quer pegar, ele quer uma lapiseira, por exemplo, né? Deixa eu ver, ele quer ver com os olhos, ele quer ver com as mãos, ele quer ver com o olfato, ele quer ver com a audição, ele quer ver com o paladar. E aí vem a sociedade e diz, não, meu filho, a gente vê com os olhos, e tira isso da criança. Mas você percebe que enquanto não há uma intervenção humana no processo, ele naturalmente quer se apropriar, como o Diego bem disse, do mundo externo para colocar esse mundo internamente. Eu só vou saber que isso daqui é uma lapiseira, aqui dentro, depois que eu experimentei a lapiseira. Eu vou dar um exemplo mais drástico, que eu sei que nenhum de vocês vai querer ter, né? Eu fiz um comentário, né? O Vitor falou, meu Deus do céu, né, Vitor? Como é que você falou? Dos 4 cavalos lá? Você escreveu assim, creio Deus Pai, né? Por exemplo, você já teve a experiência de, num momento de vingança, até mesmo de ódio, ter um revólver nas mãos, apontar para aquela pessoa que lhe roubou o celular, puxar o gatilho, disparar na cabeça da pessoa e ver os miolos saírem, a cabeça dessa pessoa explodir? Você já teve essa experiência, essa sensação? Você vai parar e vai entrar em choque e vai falar, Luiz, está louco. Eu não tenho essa experiência, nunca tive e nem quero ter. Mas veja, apesar do exemplo ser trágico, ele é extremamente empirista, porque ele vai nos detalhes da experiência. Por que as pessoas estão sofrendo nesse período de quarentena? Porque elas não estão, né, em condições de experimentar o mundo. Por isso que nós vamos sair desse período muito mais amadurecidos e valorizando muito mais a experiência do que os preconceitos, as ideias a priori feitas. Não, nós queremos experimentar. O mundo está com falta desse empeirós, dessa relação do homem com o mundo. Porque lá está a fonte, fora de mim, está no mundo. Eu vou ao mundo através dos órgãos sensoriais. O empirismo, que vai se estruturar fortemente na Inglaterra. É muito curioso isso, porque você pode perguntar, né, ou até afirmar, puxa, Luiz, é por isso que os ingleses, né, os países lá do norte da Europa, além de ser uma região muito fria, né, muito gélida, até por uma questão geográfica, é verdade, Luiz, esse pessoal aí, os alemães, os ingleses, pessoal lá de cima, eles são muito frios, né? Eles são bem assim voltados para o foco, né? Ou foi o contrário? Foi a corrente filosófica que influenciou o modo de ser das pessoas. Será que foi, aí eu gostaria de ouvi-los, será que foi o meio ambiente que preparou o homem para essa objetividade do empirismo? Ou foi o empirismo como corrente filosófica? Eu gostaria de ouvi-los ou de lê-los, aqui a sua opinião, é que determinaram essa frieza dos ingleses no empirismo. O que vocês pensam? Por favor, Diego, entende a palavra. Penso eu, professor, que é um reflexo das questões climáticas mesmo. É difícil um contato grandioso se você tem um ambiente congelado ao seu redor. É difícil você ter essas relações sociais melhor construídas quando você é impossibilitado de sair por conta da época do ano. Então, eu penso que a relação filosófica se dá da vivência social que os ingleses, os nórdicos, são subjugados por forças da natureza. Penso que
estivesse em outro lugar do hemisfério terrestre, poderia ter uma outra relação, que é o que acontece conosco. Perfeito. É curioso, né? Como o meio ambiente determina, né, o modo de ser de um povo, né? Até na sua fisiologia, né? Frio constantemente, céu nublado, né? Chuva, afeta até o psicológico das pessoas, não é verdade? O que os demais colegas pensam? Estamos aqui em 6. O que o Diego, o Igor, Alane, o Marcílio, o Vitor, o Sidney, o Diego acabou de falar agora. Vocês concordam com o Diego, gente? Perfeito, perfeito, Sidney. Sem problema nenhum. Lani, Marcílio, Chorigor. E, Diego, só nós dois aqui hoje na sala? O pessoal foi comer pizza? Pois é, né? Então nós Nem convidaram a nós. Nem convidaram, né, Sidney? Você vê que turma? Eu acho que É que foram lá no o. barzinho. Diga, Marcílio. Opa! Eu acho que essa turma foi lá no barzinho, lá perto da Ítalo, viu? E não me falaram nada. É que o Diego é muito completo. Quando ele fala, cessa-se todas as possibilidades de pensamento. Ó, olha o advogado aí advogando pela sala, né? Espertinho, né? Mas, diga, Lani, desculpa, professor, eu estava aqui oscilando. Imagino. Então, é fato, é fato. Marcílio, de um lado você tem todo um contexto, imagine, fique tranquilo, um contexto geográfico, né, determinante. O homem, em parte, é produto do meio, sim. Né? Talvez o empirismo em terras francesas não vingasse, né? Porque a própria condição climática é um adversário nesses países, né? Então, é uma região, uma área geográfica em que as pessoas ficam robotizadas, né? Aqui que a Alane falou, as pessoas ficam mais fechadas em si e mais reclusas, né? E mais introspectivas. Então, a questão emocional, tão presente no racionalismo, como nós vamos ver na semana que vem, se faz presente. Então, o empirismo, de fato, pessoal, é algo mais cerebral. É mais lógico. Né? É um foco maior na experiência. Né? O conhecimento está na experiência, diferente do racionalismo, em que o conhecimento está na pessoa. Né? A mentalidade do empirismo está no objeto, na coisa, na objetividade, diferente do racionalismo, em que o foco está no sujeito, na subjetividade. E John Locke, que eu quero agora te convidar para ver o slide, vai ser um representante ímpar disso e vai levantar questões que a ontologia vai bater de frente. Então, quero te convidar aqui para o slide. Eu vou até ampliar aqui, embora você consiga também aí no seu computador, viu, na lupinha. Aqui, ó. Dá para... Ficou mais legível, pessoal? Tudo bem? A letra vocês conseguem ver? Que bom. Então, vamos lá. John Locke, filósofo inglês, e é o principal representante dessa escola filosófica, né, em que a teoria do próprio empirismo afirma que o conhecimento era determinado pela experiência. Guarde bem isso. Sem experiência não há empirismo. Tá? Tanto de origem externa, as experiências das sensações, quanto a experiência das reflexões, é a experiência interna. Mas eu só posso refletir internamente se eu tiver algum conteúdo oriundo do externo. Ninguém reflete sobre o nada, não é verdade? Veja você. Né? Quando você pensa na vida, você pensa em todas as relações que afetam você.
fatos que ocorrem. Você não pensa sobre a vida do outro. Não, quando você reflete, a intenção é que você não cuide da vida do outro, sobre a qual você não tem controle, mas sim sobre a sua vida, sobre as suas impressões, suas dificuldades, não é assim? Então, eu necessito, mesmo que internamente, para refletir, da experiência do mundo externo. Sua teoria política deixou uma grande contribuição para o desenvolvimento do liberalismo, que é uma corrente da filosofia política, principalmente a noção do Estado de Direito, né? O Sidney tem formação em Direito, né? Em Direito se estuda muito filosofia política, principalmente nesse período da Idade Moderna. Me corrija, Sidney, se eu disser alguma besteira aí da sua profissão. O liberalismo é uma corrente política muito determinante, né, no direito e na própria filosofia política em si, né? E aí que eu quero chamar a sua atenção. A postura do... Obrigado, meu querido. A postura de John Locke, como representante máximo do empirismo, vai ser uma postura contrária às questões ontológicas, às questões metafísicas. Por quê? Porque o objetivo da metafísica não é... Não, perdão. O objetivo do empirismo em relação à metafísica, em relação à ontologia, não é saber, não é questionar sobre o ser abstrato, sobre o ser das coisas, sobre o ser da eternidade, sobre o ser de Deus. Por quê? Porque a minha experiência é uma experiência sensorial. O ser está na matéria, no mundo, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso sentir. Uma vez, me permitam abrir um parênteses aqui, até para aliviar um pouco a nossa conversa e você dar risada. Uma vez eu falava sobre o empirismo em umas aulas, lá na Ítalo, e um aluno, um sacerdote, ele foi seminarista, um aluno que foi seminarista, ele falou, professor, então se o empirismo precisa ver para crer, Tomé foi um dos primeiros empiristas da história, e eu nunca tinha pensado nisso, Mas se você parar para pensar, a figura do apóstolo Tomé é uma figura empirista, do ponto de vista dos seus princípios, né? Se eu não tocar as chagas, se eu não ver, e aí eu vou usar um pleonasmo, com os meus olhos, se eu não for testemunha da experiência, eu não vou acreditar, né? E isso é muito interessante, porque na ontologia é um absurdo ver para crer. Porque se eu vejo, ou seja, se eu ouço, se eu toco, se eu experimento o mundo, né, empirismo, empeiros, eu não preciso mais crer, porque eu já sei, não é verdade? Eu creio porque há realidades que eu não posso saber, é o contrário. Eu creio porque eu não consigo saber pela experiência. Então, quando o aluno fala, professor, então Tomé foi um dos maiores empiristas. Eu não sei se foi um dos maiores, mas ele incorporou essa mentalidade do empirismo, porque só existe, só é verdadeiro, eu só conheço aquilo que eu posso provar, né? Então, você já vai começando a perceber como que o empirismo vai moldar durante anos e séculos o modo de ser, de viver, de pensar dos ingleses. Entenda que o empirismo vai ter um forte tripé em 3 grandes áreas, na Inglaterra, e na Alemanha e em outros países do norte da Europa. O empirismo vai afetar muito a filosofia, na Inglaterra, por meio, né, dos princípios filosóficos.
O empirismo vai afetar muito a política, a filosofia política, da qual John Locke é um representante. E o empirismo vai afetar muito a ciência. E as universidades da Inglaterra são laboratório e campo propício para o desenvolvimento de uma mentalidade científica. E aí que você começa a perceber, meu querido, minha querida, por que as grandes universidades na Europa, pautadas ainda pelo empirismo, fazem tanto sucesso nas ciências naturais. E claro, hoje você tem várias universidades na Inglaterra, né, na Alemanha, que se pautam pelo empirismo e outras que não se pautam. Mas vejam como isso que surge no século XVII, século XVI, como isso afetou a universidade e a sociedade inglesas. Né? Então, há um porquê. Né? E depois, quando você tem a saída de imigrantes ingleses, né, para colonizar os Estados Unidos, quem colonizou os Estados Unidos? Os ingleses. Com qual cultura? A do empirismo. Então, lá, você vai ter também uma forte influência do empirismo que vai justificar uma corrente filosófica que é filha do empirismo. Vocês sabiam que o empirismo tem uma filha? O empirismo é inglês, mas ele tem uma filha, um filho, nos Estados Unidos. O nome do filho do empirismo inglês é o pragmatismo norte-americano. O empirismo vai dizer, verdade é aquilo que se prova. Né? Aquilo que se prova cientificamente. Então é verdadeiro. Eu consigo provar em laboratório. Em laboratório. Não venha me falar de Deus, não venha me falar de nada que fuja a esse universo. O pragmatismo vai dizer, o empirismo vai dizer, verdade é aquilo que se prova pela experiência. O pragmatismo vai dizer, verdade é aquilo que funciona. Olha que interessante. Pragma, né? Funcionamento. Verdade é aquilo que funciona. Não tem uma conotação empírica, né? Funcionamento, né? Lei, fisiologia. É assim. Que interessante, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão muito quietos. Lani, Igor, Marcílio, Sidney, Diego, Vitão. Comentários, perguntas. Eu estou indo muito rápido, pessoal? Como é que tá? Tudo lindo, que bacana. Ok, Diego, brigadão. Lani. Pessoal, maravilhoso, Marcelo. Que coisa boa. Que coisa boa. Tá igual o diminutivo de vinho suave, suavinho. Gostei da jogada, suavinho. Beleza, então vamos prosseguir aqui. Então, ele nasce em 29 de agosto de 1632, você tem aí metade do século XVII. Ele era filho de um funcionário do tribunal e capitão do exército parlamentar. Né? Foi educado em uma das escolas mais tradicionais da Inglaterra na época, né? Até hoje, a Westminster School. Ele, olha que interessante, em 1652 ele entra para uma instituição educacional cristã em Oxford. Em 68 ele participa da Academia Científica da Sociedade Real de Londres e complementa as suas capacitações, né, a sua formação no estudo de Descartes, Thomas Hobbes, que é um contratualista de primeira mão, e com Francis Bacon. Então, ele tem uma formação bastante aí eclética. Eu vou pedir a sua permissão para virar o slide aqui. Tá? Bom, onde que começa o afastamento? Será que, se é que algum dia houve uma aproximação entre
o empirismo inglês, e especificamente o de Locke, que vai influenciar outros empiristas, na ontologia. Quando que a ontologia se, digamos, afasta do liberalismo, ou quando que o liberalismo se afasta da ontologia. Só um minutinho que eu vou acertar. Melhorou agora, pessoal? Dar uma interrupçãozinha aqui, eu atualizei, tá de boa, né? Bom, então, onde que surge essa cisão entre a ontologia e o empirismo? Isso vai ocorrer, além da própria característica do empirismo, como nós já vimos, mas isso vai ocorrer a partir, olha como a biografia do filósofo afeta o seu pensamento. Isso vai surgir de um antagonismo, de uma oposição de Locke em relação à igreja, ao autoritarismo que Locke criticava em relação à igreja no ponto de vista individual, no ponto de vista político e também no ponto de vista religioso. Locke era radicalmente contrário a qualquer forma de imposição, a qualquer forma de dominação da instituição sobre o homem. É por isso que o liberalismo vai ser muito presente politicamente na sociedade inglesa, né? Toda forma de autoritarismo ou de imposição era vista como uma ameaça para o modo de ser, de viver, né? O modus vivendi do povo inglês. Locke vai ser um dos grandes batalhadores contra toda forma de manipulação de um poder institucional. É por isso, veja que coisa curiosa, que o liberalismo vai defender uma pequena intervenção, né? Ou melhor, por isso que o liberalismo vai defender uma grande oposição de intervenção do Estado na economia e nos direitos das pessoas. É daí que vem essa perspectiva. Com relação, aqui no slide, à sociedade política e à sociedade civil, um dos aspectos progressistas do liberalismo de Locke, do pensamento de Locke, é a existência da ordem democrática, da ordem parlamentar, do poder político. Não está aqui no slide, mas eu quero incluir a você o comentário também de que Locke era contrário a qualquer forma de imposição da autoridade religiosa sobre a vida das pessoas. Não é somente contrário à imposição do poder político sobre a sociedade e sobre o homem. É também do poder religioso sobre a sociedade e sobre o homem. Então, o liberalismo tem essa posição muito clara de que qualquer forma de dominação é uma imposição. Você sabe que nem toda forma de imposição é dominação, mas para o liberalismo, sim. Outro ponto interessante, pessoal, que nós vamos ter aí no liberalismo e no próprio empirismo, a separação entre o público e o privado, né? Público é tudo aquilo relacionado ao interesse comum e privado está voltado para as necessidades e as convicções de cada um. Só que o empirismo, o liberalismo vai dizer que público e privado devem ser tratados por leis diferentes. Isso é contrariamente diferente à questão religiosa, em que o privado deve se submeter ao público. O particular deve se submeter ao universal. O indivíduo deve se vincular ao coletivo. O homem de fé
no privado deve se submeter à assembleia. E a palavra assembleia, em grego, significa eclésia, igreja. O empirismo, o liberalismo vai romper essa relação. Né? Vai dizer que o que é público é de questão externa e o que vale é o privado, é o particular, é o individual. Porque cada um vai estabelecer uma relação de conhecimento com o mundo, com a vida, por si próprio, e não no coletivo. Então, no liberalismo, no empirismo, na política, na ontologia, na religião, o individual é mais importante que o coletivo. Conseguem, não estou indo muito rápido na explicação, você consegue me acompanhar, pessoal? Ficou claro? Vocês querem que eu retome alguma coisa? Porque às vezes eu me entusiasmo e vou embora. Tá claro? Eu posso retomar. Tá claro. Legal, Sidney. Igor, Marcílio, Lani, Vitão. Vocês querem que eu retome alguma coisa? Tá tranquilo? Que bom. Claro. Que bom, Vitor. Me dá a oportunidade de explicar novamente. Que bom. Então, você percebe que quando nós falamos em empirismo, eu me refiro à questão filosófica. Né? Só que o empirismo vai afetar dois outros campos além da filosofia. O empirismo vai afetar o campo da religião e o empirismo vai afetar o campo da política. De que forma o empirismo vai afetar a religião e a política? Ele vai afetar a religião a partir do momento em que ele defende, como corrente filosófica, que o verdadeiro conhecimento não é o conhecimento que o mundo me traz, o mundo do ponto de vista da instituição. Não é Ai, que bom, Marcelo. Ótimo, que bom que está clareando. O propósito também é esse. Não é que, no empirismo, qualquer forma de imposição de um conhecimento, por exemplo, no campo religioso, não é bem visto. Por quê? O verdadeiro conhecimento, não é o que nós falamos lá no início da aula, é a relação que o indivíduo estabelece com o mundo e não que é trazido ao mundo por outros indivíduos. Quais são os outros indivíduos da religião? A igreja. Né? Beleza. Qual é a influência que o mundo na religião me traz? É um conhecimento já revelado da igreja, da autoridade da igreja. Então, o empirismo vai rejeitar essa influência da relação homem com Deus e vai dizer que cada homem tem que encontrar o seu caminho como indivíduo, porque o indivíduo é mais importante do que o coletivo, que é a igreja, que é a assembleia. Da mesma forma, Vitor, e você que me ouve, vocês que estão aqui presentes, o empirismo vai defender a sua visão filosófica na política, ao também querer rejeitar a interferência do Estado na política, na economia. Porque ele vai dizer, o exercício do poder está nas mãos do povo, do indivíduo, e não da instituição. De uma certa forma, o empirismo vai se posicionar contrário à religião, porque você tem uma instituição chamada igreja que quer dominar o seu público. O empirismo vai também, na área política, ser contrário à posição do Estado, ou seja, cabe ao Estado não interferir na vida das pessoas. Né? Há uma separação muito clara entre o público e o privado. Por isso, Vitor, você que fez a pergunta e você que nos acompanha, o liberalismo é o exercício do empirismo na política.
né? O empirismo vai defender o direito da pessoa na vida política de levar a vida que ela bem entende, desde que não prejudique os demais. Né? O particular é mais importante que o coletivo. Eu sei que é uma visão, às vezes, difícil de aceitar ou de entender, porque nós somos mais racionalistas, né? Nós somos mais da coletividade, mas é assim que rege os princípios do empirismo. Eu não vou me alongar na questão da filosofia política, porque a nossa disciplina é ontologia, então eu vou ficar mais nessa questão da religião. Mas ficou claro para vocês, pessoal? Ficou claro, Vitor, a pergunta? Que bom, que bom. Mais alguma coisa que vocês querem que eu explique, pessoal? Podemos prosseguir? Eu acho que eu vou prosseguir, então. Tá tudo ok aqui. Deixa eu ver aqui no bate-papo se vocês... Taca-lhe pau. Então, vamos lá. Perfeito. Locke vai estabelecer, né, uma distinção entre o público e o privado, como eu já disse, que devem ser regidos por leis diferentes. As leis, o que é o particular do privado em relação ao coletivo, ao público. Assim, o poder político não deve, em tese, ser determinado pelas condições de nascimento, bem como o Estado não deve intervir, mas garantir o livre exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Então, política, economia e religião, como nós havíamos comentado. É muito interessante porque o pensamento de Locke vai ser um pensamento radicalmente contrário ao racionalismo cartesiano. Locke vai se opor a toda a escolástica da Idade Média, a própria igreja como um todo, e agora eu quero, nessa parte final, né, segunda parte da nossa conversa, né, direcionar o assunto mais para a ontologia. E aí eu vou te dar alguns minutinhos para você ler esse segundo parágrafo aqui, quando nós lemos o empirismo define a alma, tal. Leia para eu poder explicar para vocês, por gentileza. Que aí eu gosto de comentar algumas coisas. Então, vejam que interessante, pessoal. Perfeito, o Igor se identificou aí com o empirismo, hein? Igor, Cleelder é de que ascendência, de qual etnia? Lobisomem. Cleelder significa de qual cultura, de qual raça, Igor? Seu segundo nome, Cleelder. Ah, alemães e italianos. Acho que está mais para o alemão, hein? Mais empírico. Então, vamos lá. Se o empirismo parte do pressuposto de que a alma é uma folha em branco, né? Não faz sentido termos uma ideia, uma compreensão, pessoal, de uma verdade já revelada à alma humana. Se a folha em branco, que é a nossa alma, é desprovida de qualquer conhecimento, não faz sentido se pensar em uma ontologia, em uma metafísica. Não faz sentido você pensar em uma transcendência. Não faz sentido você pensar numa espiritualidade. Porque se é que existe uma alma, nós não vamos depender dela para conhecer, porque a verdade e o conhecimento, né,
não estão dentro de nós, como eu falei anteriormente no início da aula, mas sim fora de nós. Então, é a minha relação com o mundo que vai me dar sentido às coisas, e não a espiritualidade, e não a transcendência. Então, como está aqui, né? Como eu escrevi, o empirismo define a alma como uma página em branco, uma tábula rasa, onde não há a inscrição e que o conhecimento só começa a partir da experiência sensível. Ou seja, se existe eternidade, isso não é importante. Eu nasço com a folha zerada, o que eu trago do mundo espiritual? E mais, o que eu vou levar para o mundo espiritual? Nada, porque eu não trago nada. A plenitude da minha vida está a partir do que eu experimento, do que eu vivo, do que eu sou testemunha. E além disso, a ideia de Deus, um ser perfeito, né, em algumas culturas isso não existe. Locke vai dizer que isso é muito mais resultado de uma convenção, de um entendimento, do que de uma realidade científica. Aliás, Deus não pode ser provado cientificamente. Isso até os teólogos e até os racionalistas concordam. Deus, no empirismo, não é uma experiência científica. Não é possível provarmos Deus num laboratório. A ideia ontológica da existência de Deus pela comprovação da ciência é absurda. Então, é interessante porque às vezes ouvimos ou lemos comentários tipo: o dia que a ciência conseguir provar Deus no laboratório, não vai haverá mais a necessidade da religião. É um absurdo. Porque a ciência não está preocupada em provar a existência de Deus. Aliás, nenhum cientista quer provar a existência de Deus. Vocês foram meus alunos na Teodiceia, lembram? Da disciplina de Teodiceia? Era segunda-feira, né? Quem se lembra? Só consigo ver aqui o Diego. Vocês lembram das nossas aulas de Teodiceia, pessoal? Diegão, levanta a mão se você lembra. Com certeza, né? Naquela boa, Diegão, naquela época, eu expliquei para vocês, pode ver depois uma das aulas, das anotações, que ciência e religião... ciência e religião respondem a questões diferentes. Se você for analisar lá, você vai achar essa aula. A religião está preocupada, pessoal, em responder 3 questões. Qualquer religião. Quem, por quê e para quê? Repetindo. Quem criou tudo o que existe? Por que este ser criou tudo o que existe? E a religião vai responder a terceira pergunta. Para que Deus criou tudo o que existe? Por outro lado, a ciência vai se dedicar a responder outras questões. Quando, quanto e como? Há quantos anos existe o universo? Quando será o fim de tudo que existe? E como chegamos até onde nós estamos? Então, a ciência, né, não está preocupada em saber quem é Deus, em provar Deus. Não. Isso é questão dos teólogos lá, da religião, né? Do pessoal. Então, da mesma forma, é interessante porque o empirismo não está preocupado com a ideia de Deus, ele está preocupado com a ideia do conhecimento. Então, toda ontologia que vem a partir de um conhecimento metafísico é respeitado, mas é ignorado, porque a metafísica não vai responder questões porque elas não estão encaixadas na experiência. A metafísica é algo abstrato, é algo do sujeito, é algo do metafísico em si, da ontologia do sujeito. O empirismo quer dados concretos, mensuráveis, observáveis. Como é que eu vou provar, gente, a alma humana no laboratório?
Como é que eu vou provar a misericórdia de Deus para com as pessoas? Não, não é assunto do empirismo. Né? Agora, cabe a mim, sim, o estudo da natureza e de tudo aquilo que existe, das leis que regem a natureza. Né? Então, Locke vai se tornar, ao mesmo tempo, um grande pensador político inglês, vai ser um dos líderes, né, um dos teóricos da Revolução Liberal Inglesa, né, que essas ideias vão afetar o século XVIII muito, né, e, por consequência, na filosofia política, nas revoluções que vão ocorrer na Europa e na própria América. Então, é o lado do John Locke indo para a questão política. Mas, por outro lado, também você vai ter aí, eu não quero entrar muito nessa questão política em si, né? Mas eu quis colocar para você até ter uma ideia. Como político, ele vai tentar afastar o papel do Estado na política. Né? Como com Montesquieu, ele vai defender a ideia dos três poderes, tudo isso vai influenciar muito a Revolução Francesa depois. E no campo da ontologia, ele vai sim, eu vou colocar aqui, ele vai sim defender, quero mostrar aqui as obras dele, principais, o afastamento do poder da igreja, né, no conhecimento das pessoas. E se você observar aqui, uma das principais obras dele, né, na área contrária, né, da metafísica, da ontologia, é pensamento sobre a educação. Né? Então, a mesma posição que ele tem, já te respondo, Sidney, a mesma posição que ele tem contrária ao papel dado na política é a posição contrária dele da igreja em relação ao conhecimento, à fé. Deixa eu verificar aqui a pergunta do nosso participante, Sidney. Afastar o Estado da política ou a igreja da política? Afastar o Estado da política, a interferência, Sidney, e você que nos acompanha nessa aula, afastar a interferência do Estado na política e afastar a interferência da igreja no conhecimento. E quando eu falo igreja, entendam aí a metafísica, qualquer forma de metafísica, de conhecimento metafísico. Né? O verdadeiro conhecimento nasce da relação material do homem. Você pode me dizer, mas Luiz, então o empirismo é um pouco materialista? Sim. Sim, porque eu preciso dos dados da matéria. De que me valem os dados do espírito? Isso é lá para os racionalistas. Lá na semana que vem, eles vão ficar felizes da vida com essa metafísica. Mas no empirismo não. É a objetividade, não é a subjetividade. Né? Então, eu encerro essa minha primeira, né, esse comentário, procurando deixar claro, já te respondo, Diego, a postura de recusa de qualquer interferência institucional do Estado na política e da religião no conhecimento, tá? que são as bases do empirismo. Como seria esse afastamento do Estado em relação à política? Vamos lá, Diego. O empirismo vai surgir de um longo período, que foi a Idade Média, em que a igreja tinha uma forte influência também política. Eu não falo igreja aqui, pessoal, do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista dos princípios, dos postulados do cristianismo. Eu falo da igreja instituição política. E por muitos séculos a igreja determinava e escolhia quem seriam os reis que iriam assumir o controle dos feudos, né, e depois das cidades. Com o advento da Idade Moderna, né, e com o empirismo, haverá aí uma crítica muito grande do papel da igreja como Estado nas nomeações dos reis. E eles defendiam que esse Estado, que agora não é mais a igreja, não poderia ser nenhum outro poder a não ser daquele que emanasse do povo. Então, a partir de agora, o empirismo na política
política vai se chamar liberalismo. Então, no liberalismo, você tem um afastamento do Estado em relação à política, não que o Estado não possa fazer política, ele o faz, mas ele deve ser controlado como instituição, de modo a respeitar o direito do indivíduo sobre o coletivo. Por isso que Hobbes vai defender, por exemplo, eu coloquei aqui eu acho que no slide anterior, veja aqui, ó, no último parágrafo, pessoal. Locke, aqui, ó, assim como Montesquieu, defendia que o poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Você percebe que é uma fragmentação do poder que estava até então na mão de uma instituição, nas mãos de uma instituição, e que agora ele é fracionado. Né? E que, curiosamente, no Brasil hoje, vivemos essa experiência, né, de um conflito de um Estado intervencionista. Né? Então, é muito interessante. O Vitor vai... Espero, Diego, que eu responda a sua pergunta. O Vitor faz uma pergunta. Martinho Lutero também não gostava dessa interferência da igreja na política, né? Sem sombra de dúvida, Vitor. E a sua pergunta me permite lembrar que a Idade Moderna, embora tenha tido aí 336 anos de duração, foi um período de grandes mudanças e revoluções em todas as áreas. Você vai ter a Revolução Comercial do século XVI, você vai ter a Reforma Protestante de Martinho Lutero, na religião, você vai ter a Revolução Industrial, 1750, na Inglaterra, você vai ter a Revolução Francesa, 1789, na França. Então, vocês percebem, todos esses movimentos, né, no caso, Lutero na religião, vão tentar se libertar da forma com que o poder era exercido sobre as pessoas, né? Sempre prevalecendo o individual contra o poder da coletividade. Então, é claro que uma esfera, a religião, a política, a economia, a cultura, todas vão se influenciar. Então, há uma relação, sim, também na questão lá na Alemanha com Martinho Lutero. Tá? E tudo isso nasce, né, terminando a minha fala, voltando para o início da aula, a partir das modificações que o Renascimento, como fenômeno histórico, propiciou à Europa da época. Né? E aí eu me coloco aí agora à disposição para as dúvidas de vocês, se quiserem que eu retome alguma coisa do slide ou da aula. Espero que tenha ficado claro aí essa relação entre o empirismo e a ontologia, a praticamente nulidade nas duas áreas, né? Vamos ter muito pouco ou quase nada de contribuição do empirismo para uma ontologia. Isso vai ocorrer muito fortemente na França. E é curioso porque a França sempre foi, eu não quero dar spoiler na aula da semana que vem, mas a França sempre foi muito vinculada a questões de espiritualidade. Isso é muito, muito interessante. E aí a pergunta é, será que o racionalismo propiciou isso? Mas isso é spoiler, é coisa da semana que vem. Né? Hoje vamos ficar aí no empirismo. Ficou claro, pessoal? Falei até mais do que eu devia. Interessante, né? Como essas questões se amarram, né? Depois, para a prova, eu vou fazer os podcasts também, né? Claro, Sidney, vamos lá. Como seria, gostei da sua pergunta, o afastamento do Estado em relação à política? Ainda não entendi muito bem. Precisa pedir desculpas, não, estou aqui para ensinar, ótimo. Quando nós falamos, talvez eu tenha me expressado equivocadamente, então vamos lá. Quando nós falamos, rapazes, do afastamento do Estado em relação à política, eu não me referi ao fato, eu não disse que o Estado não deve fazer política, porque todo Estado faz política. O Estado, né, é uma instituição política. Eu acho que, Sidney, essa foi a sua pergunta, né? Porque no direito,
O Estado é uma instituição política detentora de poder. E mantenho isso na filosofia política, sim. O afastamento significa a não intervenção direta do Estado na política. O Estado, como instituição, na filosofia política do empirismo, ele é dividido, o poder político é dividido em executivo, legislativo e judiciário, que é o que o liberalismo defende, né? Como na economia, a não intervenção do Estado na economia. Não significa que ele não vá atuar na economia, mas ele tem poderes limitados, né? Por exemplo, se o chefe do executivo de um determinado país quer sancionar uma lei ou nomear alguém que talvez não seja do interesse do coletivo, o executivo quer, mas o legislativo não aprova e o judiciário condena, você vê a impossibilidade desse Estado intervir totalmente na política. Ele pode influenciar, mas ele não tem um poder exclusivo, por isso que ele não pode intervir diretamente. Ele é limitado, ele atua, mas esse poder está dividido, ele está fragmentado para que nenhum chefe do poder político tenha domínio total. Então, por essa razão, em países democráticos, né, alguns governos se tornam tão totalitários que eles dão um golpe de Estado. Eles roubam o poder do judiciário, do legislativo, para poder legislar e atuar e interferir, sim, na política. Ficou mais claro, Sinene, para você, para vocês da turma, você que assiste a nossa aula? Claro, pode abrir sim, Sidney. Por favor. Sou todo ouvido. Somos todos ouvidos. Pois não, Não, professor. É que eu entendi que, por exemplo, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, ele está albergado dentro do Estado, né, e eles se relacionam pela política. Sim, Aí eu entendi agora quando o senhor disse, né, que o afastamento do Estado, né, é no sentido do como se fosse o executivo, né? A interferência do exato, executivo. Aí sim, eu entendi melhor agora. exato. O legislativo, o judiciário e o executivo, os três fazem parte do Estado, né, de uma instituição política, mas cada uma dessas partes tem a sua autonomia, tem o seu poder, de modo que uma não consegue ter a palavra final, né, interferir de uma Ah, forma decisiva, como se eles não existissem, né? eu entendi agora, entendi. Então ficou mais claro. Que bom, que bom. O Obrigado, que mais, viu? meus queridos? Hoje rendeu, hein? Falei mais que estava programado. Mas eu fico feliz quando vocês fazem essas perguntas, que é uma forma também da gente esclarecer melhor as coisas. Tá bom? Então, me coloco aí à disposição, vou salvar a aula e disponibilizar, depois eu vou fazer os podcasts para revisão de vocês, para a prova, tudo, e depois eu vou mandar o link da nossa reunião essa semana. Tá bom, moçada? Beleza, então. Beleza. Então, a Lani estava, né? Acho que caiu a ligação para conexão dela, né? Mas foi boa conversinha hoje, né? A gente se divertiu. Passa rápido, né? Pelo menos para mim passa muito rápido. Eu falo mais que a boca. Que bom. Fico feliz, Marcelo. Agradeço muito a sua gentileza de me permitir que eu entrasse na sua casa e me coloco aí à disposição. Coffee break, né, Vitão? Opa, coisa boa. Saudades, né, dos cafés lá da Ítalo, né? Mas vai voltar sim. Em breve estamos. É uma fase só. Tá bom, galera? Podemos encerrar a nossa conversa hoje? Já tomou 1 litro, Cirino. Eita. Ô, Igor, o que você pediu de iFood aí? Fala para nós, para a gente ficar com vontade.
Rosquinhas? Você pediu isso, Igor? Lanche natural? Olha só. Tá bom, gente. Vitor, um abraço. Marcílio, meu querido, um abraço. Sidney, Igor, Diegão, fiquem com Deus. Foi um prazer, como sempre. Beijos, beijos. E você que nos acompanha nessa aula, nesse momento encerramos as nossas atividades aqui e vamos disponibilizar depois no Facebook, no YouTube e no Blackboard, ok? Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Fiquem na luz.